Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lucas Villanueva. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se nesse canal. Acredito que você vai ter boas análises sobre a realidade política brasileira, embora eu tente me esquivar, mas infelizmente as coisas acabam me seguindo, ou então falando de questões de religião, de teologia, de filosofia, de história, enfim, sobre qualquer coisa. Aqui é uma conversa de bar. Eu estive acompanhando certos youtubers ou certos comentaristas querendo colocar a responsabilidade pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro aos chamados isentões, ou pelo menos aqueles que não quiseram votar no Bolsonaro nem mesmo contra o Lula. Ao que me parece, é uma mania histérica dos bolsonaristas sempre atribuírem as culpas aos outros e nunca a si próprios. Ou seja, o Bolsonaro está no limiar da perfeição divina. Ou seja, eles não cometeram nenhum tipo de atrocidades, nenhum tipo de mentiras, nenhum tipo de loucura. Na verdade, a culpa é de quem se recusa a aceitar essas loucuras, aceitar essas fraudes, aceitar essas sacanagens que, em geral, os bolsonaristas fizeram. Mas o que me parece é que, na verdade, é uma tentativa de eximir das próprias culpas. Pois se existe alguém que foi responsável pela derrota eleitoral, foi o próprio Jair Bolsonaro. E aqui nós nos deparamos com as seguintes situações que nós já cansamos de falar, mas que, evidentemente, os bolsonaristas não querem ver. Preliminarmente, quem foi que destruiu a Lava Jato? Ou quem foi colaborador da destruição da Lava Jato? Foi o ex-presidente Bolsonaro, em conluio com o STF e com o Centrão. E isso sem prejuízo também dos beneficiados pela destruição da Lava Jato, que foram os envolvidos no escândalo do Petrolão. Em outras palavras, quer dizer, se o Bolsonaro cria espaço para a sua própria destruição, a culpa não é de quem não votou nele. Muito pelo contrário. Nós podemos ir até mais além com relação a isso. Muitas das pessoas que se recusaram a votar no Bolsonaro e no Lula, e simplesmente não quiseram tomar partido, o fizeram também por uma questão de princípios. Vide, por exemplo, que muitos dos votos que foram perdidos pelo Bolsonaro foram de pessoas que perderam seus parentes pela pandemia. Imaginem, por exemplo, a situação de alguém que perdeu 1, 2, 3, 4 familiares por conta da pandemia e você se colocar no dilema de votar num mentiroso, num vigarista, num pilantra que dizia na sua cara que você estava de mimimi, que você está de choradeira, que na verdade a pandemia não existe e evidentemente que quando alguém nega a existência da pandemia, está dizendo que você, cidadão comum, é um mentiroso. Ou seja, quer dizer, os familiares que morreram da pandemia não são nada para o Bolsonaro. Não sou coveiro, e daí? Não me interessa, dane-se. E isso sem prejuízo do fato de que a política da pandemia, se é que houve uma política, foi no sentido de omitir a existência dela. Ou, no máximo, simplesmente deixar que as pessoas morressem mesmo, porque, segundo uma certa lógica doentia que dominou um certo discurso bolsonarista, na verdade, deveria ter uma imunidade de rebanho, que significaria eliminar os fracos. E isso sem prejuízo das toneladas de mentiras que a milícia bolsonarista espalhou, enganando a população, ludibriando e levando, inclusive, muitas pessoas à morte. Aí eu pergunto para você, por que você votaria num candidato como esse? Um candidato que tem uma milícia que leva as pessoas à loucura coletiva, que leva as pessoas à demência e que, inclusive, quantas famílias não estão sendo separadas por conta dessas mentiras? Aqui é uma questão de princípio. Da mesma forma que você não vota no Lula, você também não vota no Bolsonaro. E está no direito dessas pessoas. Aí tem uns católicozinhos bolsonaristas que já afirmaram decretar a condenação eterna para você, afirmando que se você não vota no Bolsonaro, você responderá perante o juízo final, porque Bolsonaro é contra o aborto e Lula é a favor do aborto. Aqui temos uma coisa muito sutil de uma safadeza extraordinária.
preliminarmente, qual é a moral desses católicos que hoje falam em defesa da vida, quando, no decorrer da pandemia, espalharam toneladas de mentiras, de desinformação e de teses até anticientíficas para resolver o problema sanitário que nós nos deparamos com relação ao Covid-19. Essas pessoas estão com sangue nas mãos. Elas não têm moral para falar sobre aborto, porque elas nunca se compadeceram de uma pessoa que estava internada numa UTI. E isso sem prejuízo das pessoas que não foram nem internadas, justamente porque os hospitais ficaram sobrecarregados de pessoas doentes e pessoas que morreram em fila de hospital. Aí eles relativizaram os seus próprios crimes. É evidente que essa tentativa de encontrar um culpado é para simplesmente se eximir dos seus próprios erros e dos seus próprios crimes. Eu digo mais crimes do que erros, porque errar é uma coisa. Praticar conscientemente algo que é mal não é erro. É uma atitude intencional. Então, muitas pessoas se recusaram a votar no Bolsonaro justamente porque viram que o Bolsonaro é uma fraude. E olha só o que Bolsonaro nos brindou no final de uma eleição. Pessoas nos quartéis exigindo uma ditadura, exigindo perseguição política contra aqueles detratores. Você acha que você, que não votou no Bolsonaro, acho que também não votou no Lula, você acha que você não seria perseguido por essa gente? Essa gente é louca. E aí o catolicão lá falando que você é o culpado pelo aborto. Não! Quem foi culpado foi o próprio Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que permitiu que o Lula se tornasse elegível. Ou pelo menos ele mesmo elogiou lá, ele indicou um ministro do Supremo que libertou o Lula. Na verdade, o que o bolsonarista queria é que você entrasse no jogo da polarização política. Ou você vota no Bolsonaro, e claro, o Bolsonaro é o salvador, ou você vota no Lula. É por isso que os bolsonaristas desejaram a elegibilidade do Lula. Porque eles queriam essa polarização. Só que eles não se deram conta de que dentro dessa polarização eles poderiam perder as eleições. E aí, como eles perderam, agora ficam choramingando as pitangas, querendo encontrar um culpado. Porque eles nunca são culpados de nada. Eles fazem as piores atrocidades com a ideia de que a esquerda nunca será superada naquilo que ela faz. Claro, se a esquerda tem a pecha de genocida, de assassina, de ditatorial, etc., então eles podem ser um pouquinho menos ditatoriais, um pouquinho menos assassinos, porque aí a onda de assassinatos pode ser tolerável. Eu já vi gente católica dizendo que, sim, morreram 600 mil pessoas, ainda que possamos atribuir ao Bolsonaro a inúmeros erros que possam ter levado à estatística, nada é pior que o aborto. Olha só que nível de canalice. Quer dizer, matar pode, contanto que seja um pouco menos. Das duas uma, ou você é provida ou você não é. Se você é provida, você tem que defender a vida do nascituro, você tem que defender a vida de quem está com doença de Covid-19, aquelas pessoas que são com problemas imunológicos, e você tem que lutar por cura, por salvação dessas pessoas. Salvação do corpo delas também, não é somente a salvação das almas, mas também a restauração da sua saúde. Então veja uma coisa interessante. O bolsonarismo quer encontrar culpados que não sejam eles próprios. Mas uma coisa é certa, uma coisa é muito simples e muito correlata. Esse pessoal que agora decreta o juízo final para os católicos que não votam no Bolsonaro, ou para aquelas pessoas que não tomaram partido dessa farsa que era a polarização política, esse pessoal que está falando isso tem sangue nas mãos. Apoiou todas as mentiras do Bolsonaro, apoiou praticamente a desagregação de todo um projeto político que nasce muito antes até mesmo da própria Lava Jato, que era uma tentativa de moralização. Quem colocou em xeque boa parte dos projetos políticos foi o senhor Bolsonaro. Ele traiu todas as pautas políticas, todas, e não fez nada para mantê-las. Essa que é a grande questão. Então não se iludam com essas pessoas que ficam prometendo o juízo final a vocês. Eles sabem que mentem. Eles sabem que espalhavam fake news e depois ficam com a maior cara de pau querendo acusar vocês porque vocês não entraram no espírito da seita. Mas a gente não precisa se culpar a esse nível.
Porque se o Lula ganhou, isso estava previsto dentro do próprio processo democrático. Porque é assim que funcionam as coisas. Não é a perpetuação do poder de um grupo político. E antes que alguém fale que o Lula seja canalha ou desonesto ou coisa parecida, os bolsonaristas não são menos canalhas e desonestos em muitos aspectos. Em vários aspectos eles foram até piores. Eu poderia dizer isso com a maior paz de consciência, porque quem angariou certas bandeiras, como bandeira pró-vida, bandeira pró-família, bandeira pró-isso e aquilo, pelo menos os petistas não estão mentindo nas causas ruins que eles defendem. A gente sabe quem são os petistas, mas os bolsonaristas querem vender a pecha de santos. Eles quebram o Congresso Nacional, eles destroem o STF, eles destroem o Palácio do Planalto e depois eles são os santos, porque os culpados são os infiltrados. É como se eles não fossem capazes de fazer vandalismos, como se eles não fossem capazes de mentir, como se eles não fossem capazes de usar este celular aqui e espalhar toneladas de mentiras para levar o povo à histeria e à loucura. Só o fato de vocês fazerem isso, de vocês usarem da mentira, da desinformação, da enganação, seja para tirar dinheiro dessas pessoas, muitos bolsonaristas aí ganharam muito dinheiro pedindo pix para os bobalhões aí que começaram a acreditar nessas teorias mirabolantes. E ainda tem gente que chega no meu vlog dizendo que eu estou decaindo. Não, decadente é você, cara. Você passou 2 meses cheirando merda de banheiro químico, dormindo debaixo de lona, de chuva e de sol, perdendo até Natal e Ano Novo por conta de uma sucessão de mentiras. Eu posso simplesmente dormir tranquilo dentro de casa. Agora a gente que tem a Polícia Federal batendo na porta aí, porque espalhou um bocado de mentiras, de vigarices aí, eles que assumam as consequências do que eles fizeram. Eu tô com a mais perfeita paz de consciência comigo mesmo. Eu posso ter cometido alguns erros na minha vida, mas os erros não são intencionais. Pior é se você erra intencionalmente. Aí mostra que você é sem vergonha mesmo. Então tem muito bacaninha católico agora decretando o juízo final, decretando que você vai para o inferno porque você não votou num candidato no bezerrinho de estimação. Olha só que nível de delírio. Isso é uma prostituição da fé, meus amigos. E se não é católico, é protestante falando isso. Olha, você não votou no Bolsonaro, agora o dilúvio vai aparecer. Isso é besteira. Há mecanismos institucionais, há mecanismos para você combater o PT de cara limpa. O PT não está com essa Coca-Cola toda como esse pessoal enche a bola, não. O PT cresceu por causa da fraqueza que o próprio Bolsonaro causou na direita. O Bolsonaro arruinou a direita brasileira, vocês não estão vendo isso, não? Se vocês quiserem afundar com o Titanic dele, tudo bem, fica à vontade. Mas o Bolsonaro tem tanta consideração por esses patriotas que ele está nos Estados Unidos. Ah, ele está com medo de ser preso. Ah, entendi. Quer dizer, quem tem que ser preso é um militante que está se ferrando lá por ele, se sacrificando por ele. Ele não é capaz de se sacrificar nem pela militância dele. Ele trata a militância dele como se fosse resto de comida. Algo que ele descarta. Como, aliás, na pandemia, ele mostrou um verdadeiro descarte ao povo brasileiro. Como na questão da Lava Jato, ele descartou a Lava Jato para salvar a família dele. No caso da Lava Toga, foi a mesma coisa. Agora o pessoal fica reclamando da tirania do Supremo. Mas onde é que vocês estavam quando o Bolsonaro boicotou, junto com o Flávio Bolsonaro, o filho dele? Quando eles boicotaram, quando eles interferiram no sentido de não sair a CPI da Lava Toga. Vocês inventaram as inúmeras desculpas para sustentar as mentiras do bolsonarismo. E agora é a culpa dos outros? Aprendam a ser homens. A gente descobre a nossa maturidade quando a gente assume a responsabilidade pelo que a gente faz. Agora, é muito fácil encontrar culpados, principalmente com essas tiazinhas, tiozões, pessoas completamente imaturas, completamente bobas, completamente tolas, parece que não cresceram nunca. Parecem crianças mimadas pedindo que o exército limpe a bunda deles. Essa história de achar que o exército tem que resolver todos os nossos problemas mostra o atestado de incompetência e de cretinice desse povo como cidadão. Não sabem fazer política.
São um bando de rebanhos mesmo. Vocês querem uma tirania no rabo de vocês. Vocês não imaginam que um exército no poder vai perseguir o teu sobrinho petista? Mesmo que haja pessoas do PT, pessoas das nossas famílias que votam no PT, nem por isso nós vamos defender, por exemplo, que essas pessoas sejam mortas, que essas pessoas sejam perseguidas, que essas pessoas sejam presas. Vocês não pensam nisso, não? Você, tiozão bolsonarista, pode ter um filho petista que vai pra cadeia por causa disso. Porque você defende a maluquice de um fujão, de um sem vergonha, que colocou você no quartel por um bancada de mentiras, alimentou um bando de expectativas infantis e você acreditou. Enquanto isso, pessoas da sua família que não concordam com o Bolsonaro não precisam nem ser petista. Basta discordar desse patife. Poderiam ser presas, poderiam desaparecer, poderiam ser torturadas. É isso que vocês querem, seus idiotas? Aí depois ficam choramingando os direitos humanos quando vão presos. Vocês quebram tudo e vão presos e vocês fazem que nem os bandidos do programa do Siqueira Júnior. Eu fui preso porque eu fui injustiçado. Cadê os direitos humanos? Vai pedir pro Freixo, porra. Vai pedir pro Marcelo Freixo, vai pedir pro PSOL ajudar vocês agora. Vocês que falam que direitos humanos era coisa de vagabundo, agora vocês se tornaram os vagabundos da vez. Muito legal. Em suma, meus amigos, é isso. Então é aquela história, de quem é a culpa? A culpa é da família Bolsonaro. E só da família Bolsonaro. E de seus seguidores. Desses idiotas que ainda defendem um canalha desses como se fosse um paladino da moralidade. Está revelado aí. Ninguém precisa ser muito inteligente. Ninguém precisa ter mais de 2 neurônios para perceber o óbvio do óbvio. Mas tem pessoas que parecem que querem se enganar. Então, meus amigos, um grande abraço.